Amigos, amigas, irmãos e irmãs, boa noite. Em mais uma roda de conversa em forma de live, vamos hoje abordar sobre a tríade destruidora. O que é uma tríade destruidora? São 3 potestades, 3 forças, 3 instituições que perseguem e que também criam um problema de grave monta para quem está, vamos dizer assim, numa situação ruim, né, para aqueles mais necessitados ou mesmo para os mais abastados. Enfim, são tríades perseguidoras, são tríades manipuladoras. A primeira delas é a política. A política, infelizmente, ela não vem cumprindo o desiderato, a finalidade a qual deveria ser. Como diziam os gregos, a política deveria ser a arte de bem governar. Não é isso que vemos no mundo. Nós percebemos no mundo a arte de bem enriquecer, a arte de bem espoliar os mais necessitados, a arte realmente de espizinhar aqueles que mais precisam e engordar os bolsos daqueles que fazem dela verdadeira profissão. Se nós pararmos para perceber, nós vamos observar os políticos profissionais. Eles começaram lá como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e nunca mais saíram disso. É uma roda gigante. Uma hora eles estão em cargos mais elevados, outra hora em menos elevados, mas estão engajados na política. A política devia ter um ideal. Qual o ideal que a política deveria ter? Ideal de servir. Um ideal de proteger a parte minoritária. E não de ser extremamente escarchante da parte minoritária. Jamais submetê-los a um curral eleitoral, jamais submetê-los à troca de votos em situações eleitorais por barganhas as mais funestas possíveis. Essa realmente não deveria ser ou não deve ser o papel da política. Dá para contar em um dedo da mão quem realmente faz política séria. Não é politiqueiro e nem faz politicagem. Então, o ideal que devia marchar a política, deveria divisar, deveria ser o emblema da política, não é. Então, essa primeira tríade destruidora. Destruidora dos sonhos, destruidora da alimentação, destruidora dos vestuários, destruidora de casas dignas, destruidora de dignidade humana. Aliás, o Espiritismo bate-se muito pela dignidade. Ele, na questão 799 do Livro dos Espíritos, ele se embrenha muito na questão da dignidade da pessoa humana. E a nossa Constituição Federal também fala da dignidade da pessoa humana. Mas esses indivíduos estão pouco importando com a Constituição Federal. Aliás, nada importando com ela. Então essa é a primeira grande tríade da nossa querida
política. A segunda grande tríade destruidora é a religião. Uma religião sem fé, uma religião sem Deus e sem Jesus. Muitas delas estão aí também para angariar dinheiro, com os dízimos bastante escorchantes. Às vezes a pessoa ganha muito pouco e deixa lá algo do seu sustento nessa situação. Então, não é assim que é uma religião com Deus ou com Jesus. Claro, existem religiões evangélicas louváveis, existem religiões católicas louváveis, existe religião espírita louvável, mas desde que não faça disso uma mercadoria, uma moeda de troca. Porque se fizer é uma tríade destruidora, é uma instituição a serviço do mal. É muito importante a gente ver isso. Uma prima minha, certa feita, deu um carro para a igreja, uma determinada igreja não séria. E a proposta que Deus lhe daria em dobro. E eu perguntei para ela se Deus tinha concessionária e se carro dava cria. Logicamente que não deu cria, não tinha concessionária, ela ficou de verdade, foi sem carro. Hoje, inclusive no Poder Judiciário, na Justiça, estão se devolvendo, sendo obrigados a devolver essas doações que são fraudulentas, no sentido de não ser o verdadeiro consentimento do doador. É algo que ele foi induzido e seduzido para isso tudo. É algo assim muito próprio de certas igrejas. É claro, eu faço aqui a ressalva, não são todas. Temos igrejas magníficas. Temos igrejas realmente dignas de louvor da nossa parte. Tem muito trabalho na igreja protestante ou neopentecostal, etc., de auxílios drogados, essa coisa toda. Sabe, tem-se realmente muito isso. Não se pode deixar de louvar essa tarefa muito meritória dessas igrejas, muito meritória, extremamente meritória. E não são essas que eu estou falando, outra tríade destruidora. Estas não são. Mas nós vemos setores religiosos fanáticos, como está acontecendo em Israel, faixa de Gaza, enfim, guerras verdadeiramente religiosas. Então ali está tendo uma tríade destruidora mesmo, crianças, velhos, jogando bombas sem a menor preocupação com a vida humana. Ali é extremamente destruidor, extremamente destruidor. E é uma religião, entre aspas, muito ortodoxa, muito fechada, muito mesmo voltada a seus próprios interesses, sem preocupar com o bem comum, com o bem do povo, com o bem-estar. Se tivesse essa preocupação, não estariam assim. Logicamente que não estariam assim. Então, são pontos para a gente ir observando como essa a religião desvairada, a religião extremamente sem uma conexão com Deus, com Jesus, com Alá, com quem quer que seja, mas que promova e queira o bem-estar, porque em nenhum momento Alá quis o morticínio. Nenhum momento.
Nenhum momento o Alcorão apregou a morte. O Novo Testamento também nosso, da nossa Bíblia Sagrada, não apregou a morte. O Velho Testamento é mais complexo, porque narra um momento histórico de Moisés retirando os fugitivos do Egito. Então eram povos muito bárbaros, precisavam de leis muito severas. Aí a gente entende o porquê dessa situação, que dá para nós termos ideias do que é. Então, a segunda tríade é exatamente essa. Se fizer bem à humanidade, não é destruidora. Se fizer mal à humanidade, em nome de preceitos não verdadeiros, não condizentes com os ensinamentos de seus mestres, no nosso caso, o Mestre Jesus, por sermos cristãos, não é condizente. Nós não podemos esquecer de Deus e de Jesus em nenhum momento das nossas exposições, porque são verdadeiramente os nossos mestres. Um é o Criador e o outro é o Mestre. E nós podemos ter tranquilidade de dizermos isso para toda a nossa comunidade, digamos assim. A terceira tríade destruidora é a ciência. Se a ciência não tiver alinhada à fé, se a ciência não estiver alinhada ao homem, à preservação do homem, ela é destruidora. Uma ciência que gera míssil, que serve para destruir um irmão seu, não é uma ciência construtiva. Porque quem chegou à construção daqueles mísseis foram cientistas. Então nós temos que pensar que a ciência não está tendo mais um elemento que deveria norteá-la. Qual era? Ou qual seja? A piedade, a compaixão, a pacificidade. Lá atrás já nasceu a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Depois vieram aperfeiçoando o armamento nuclear, essa coisa toda. Isso não leva em consideração o bem do ser humano. Isso leva em consideração a maldade que se faz contra o ser humano. Nós estamos criando armas, estamos no momento armamentista para nos defender. É sempre a desculpa de quem está armado. Eu quero um revólver, por exemplo, para me defender. Eu quero um míssil para defender o meu país. E assim nós corremos o risco de caminharmos para a Terceira Guerra Mundial. Aí a defesa vai ser uma defesa do pó, uma defesa do nada. É um tiro no pé irremediável. Hoje nós já temos mísseis intercontinentais. Pensa. Como é que é a coisa para nós, para a nossa situação. Nós temos que ver que, se for assim, é uma tríade destrutiva. Aí porque Jesus colocava mensagens assim: são como túmulos, caiados de branco por fora e cheios de ossos e podridões por dentro. É o nosso interior. Às vezes nós somos bonitinho, extremamente bem educado, polido, e automaticamente nós somos podres por dentro. Conta-se que houve
capitães, generais, altas patentes, na época do Hitler, que matavam impiedosamente crianças e quando chegavam em casa iam adular, beijar, acariciar seus filhos. Isso não mudava o interior deles. Isso me faz pensar, que sujeitos horrendos. Isso é uma tríade destrutiva. Algo extremamente destrutivo. Se nós temos hoje a ressonância magnética, nós devemos as descobertas na Segunda Guerra Mundial. A que custo foi essa situação? Quanto pagamos por ela? Então essa é uma outra pergunta que me vem à mente. Pagar com sangue para poder depois ter uma situação benfazeja? Não é destruidora essa ciência? Não é uma tríade destruidora dessa ciência? Então, eu me pergunto sempre, onde está a política na atualidade? Onde está a religião na atualidade? E onde está a ciência na atualidade? O quanto estamos podendo fazer dela o que Jesus gostaríamos que fizesse quanto a essas três tríades, que seria uma política do bem, uma religião do bem e uma ciência do bem. Jesus mesmo diz aos seus discípulos: quem dizem que sois? Uns dizem que sois Elias, outros falam que é João Batista, outros dizem ainda que foi um dos antigos profetas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós? Quem dizeis que fui ou que sou? Pedro de pronto responde: és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: não foi você quem o disse, é o meu Pai que te revelou. E em cima dessa pedra edificarei a minha igreja, que era para ser uma igreja estilo Casa do Caminho, uma igreja de amorosidade. E não foi bem por aí que a coisa caminhou. Nós tivemos Santa Inquisição, tivemos as histórias anglicanas, as histórias calvinistas e tudo mais, que desmentiu a bondade que a religião dizia ter. Quer dizer, não dá certo uma promessa que ela não se cumpre. Ela precisa cumprir. Se ela não se cumprir, é algo comprometedor. Jesus, nosso amigo de todas as horas, muito querido, que sempre está do nosso lado, obrigado por ter dado a possibilidade dessa nossa live, de falarmos desses 3 pontos capitais na nossa vida, que possamos enxergá-los cada vez mais, transformando-os em criativos e não em destrutivos. Pedir por todos aqueles que estejam sofrendo em hospitais, asilos, clínicas, pessoas que às vezes hoje não gostam mais de mim, mas eu não deixei de gostar de ninguém. Então que os seres vá repensando essa situação, até porque o próprio Jesus não saiu dessa nossa terra, desse nosso montante de planeta, sem agradar a todos. Portanto, eu quero e peço por todas as pessoas que estejam me ouvindo, que assim seja.